Então a gente acredita que somos imortais, que a gente tem que passar por essas experiências e que o Cristo é esse enviado de Deus para nos purificar, para nos mostrar o caminho. Quando que teve essa, não sei se é uma iluminação, uma divisão, quando teve essa ideia espírita na história? Ah, sim. Quando, ou desde sempre houve essas ideias e alguém só juntou todo esse conhecimento? Vilela, isso é uma coisa legal, porque assim, se você olha para todas as civilizações, vou dar exemplos bem simples. Tá. Aqui. Egito. Tinha lá o Livro dos Mortos e as tradições espirituais dele. O que era esse livro? Está na dos civilização Mortos? egípcia. Era um livro explicando como seria... Explicando como é que seria depois. Como se prepara para essa... É uma mitologia. Tá. Você pega a Grécia, as iniciações gregas, por exemplo, o rio, né? As divindades Sim. gregas lá, os mistérios de Eleusis e tudo, falava o Arqueonte de um depois. É tanto que você pega, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, na Odisseia, você vai ver que o Aquiles não morreu. Ele morreu, mas o Odisseu encontra com ele e ele tá lá no mundo dos mortos, porque ele não pode interferir na história aqui dos vivos, mas ele dá uns conselhos pro Odisseu. Ele aconselha o Odisseu. E o Odisseu conversa também com o Tiresias, que é o cego, sábio, ele dá uns conselhos para ele. Estavam mortos. Na Bíblia, Saul, que é invocado. Não é? Invocado pela pitonisa. A pitonisa é a chamada médium grega. Está lá na Bíblia. Todas as civilizações, as indígenas, têm tradições espirituais. Todas. Só que o que aconteceu? Chegou no final do século XIX, começou a ter uns fenômenos em Hydesville, nos Estados Unidos, na Alemanha. O negócio deu uma eclodida. Eram os chamados poltergeist, né? Aqueles fenômenos meio estranhos. Né? Sem explicação. Sem explicação. E começou na França um negócio muito doido, que era um tal das mesas girantes. O que é isso? As mesas levantavam e começavam a girar. Mas em que situação? Aquilo, o povo ia para o salão, isso no século XIX, e para ver a mesa girando. Mas ela girando sem ninguém fazer nada? Isso. Aí, um sujeito foi convidado para visitar essas mesas girantes. É o professor Rivaio. Isso está documentado por alguém que não é espírita, que é Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. Esse cara escreveu uma história das mesas girantes. Arthur Conan Doyle. Porque isso estava acontecendo, Vilela, na França, na Europa, em vários lugares. Aí um professor cético foi convidado para ver a mesa girante. O professor Rivaio. Ele chegou lá, viu aquele negócio, falou assim, cara, tem um negócio estranho aqui. Não é a mesa, pô, porque os caras falam pra mesa, gira, a mesa, pô, a mesa não tem inteligência, pô. Tem alguma coisa por trás aí. Ele falou, vocês já conversaram com essa mesa? Como assim? Desse jeito. Aí o povo, não, a gente tá vindo aqui só por entretenimento. Não, gente. Olha, se for o que eu tô pensando, isso aqui é a prova da sobrevivência. Tem alguém aí que está se comunicando. Então ele perguntou para a mesa, escuta, nós podemos conversar com você? Se sim, dá 2 batidas. Se não, dá 1. A mesa foi lá e deu 2 batidas. Ele falou, caramba. Agora, você vê que esse cara é o Allan Kardec. Tá. Esse é o Allan Kardec. Ainda não tinha... Não tinha nada. Tá. Não existia nada sobre. Nada. Ele foi lá como convidado. Olha lá. Isso. É isso. É isso aí, cara. Olha só da época. Aí, mas veja que legal. Você tem que ter uma pessoa sensitiva que doa energia para que esse fenômeno aconteça. Porque ela, por si só, ela não tem se não tiver alguém, uma matéria... se não tiver alguém... Sabe aquela pessoa que chega na sua casa, os aparelhos elétricos, pifa, a luz cai, essas coisas, né? Bom, é isso. Então tinha que ter uma pessoa. Aí o professor Rivaio chegou e falou assim, ô mesa, eu vou colocar olha a inteligência do cara. Eu vou colocar um alfabeto aqui. Posso colocar um alfabeto para você escrever frases?
Se sim, 2 pancadas. Aí, Se não, uma. A mesa. Cara. alguém tava querendo se comunicar, então. Aí ele pôs um alfabeto no chão e aquilo que era entretenimento de salão se tornou uma experiência. Entendi. Ele começou a fazer um experimento. Né? Colocou o alfabeto. Cara, e foram umas perguntas muito incríveis, né? Porque ele começou a perguntar assim: você é a mesa? Aí a mesa foi lá e N nono. Não! Eu não sou a mesa. Tá. Então você é algo que está além dessa mesa. Sim. Sim. Você já esteve entre nós? A mesa. Sim. Já reduziu. Aí ele falou, opa. Pô. Porque, veja, Vilela, uma coisa é você entrar na sua sala e falar assim, cara, eu vou ter um pensamento aqui, vou criar uma doutrina. Outra coisa é uma mesa estar respondendo, né? É. É diferente. Então ele começou a perguntar, tá bom, qual foi o seu nome? Ele falou, meu nome foi Zéfiro. O cara falou, tu tá de sacanagem. Por quê? Ele deve ter pensado, pô, tá de sacanagem. Pô. Tem um nome. Esse cara já esteve aqui, tá comunicando, e foi fazendo pergunta, Vilela. Onde você tá? Aí ele falou pra mesa, escuta, o povo tá fazendo brincadeira aqui, porque tá vindo todo mundo só pra ver mesa girante, eu não tô interessado nisso. Porque eu sou professor, já escrevi gramática, eu não tô interessado Esse em quem? brincadeira. Não Allan Kardec. O Kardec. É o Kardec. Esse era o Kardec. Coloca a foto Professor do Kardec. Rivai. Professor Rivai. Ele falou, eu não tô interessado em brincadeira. Vocês teriam disposição de fazer uma sessão privada só comigo? Eu trago algumas pessoas, uma sessão privada. Eu não quero Show. Não quero show, não. Porque eu vou fazer perguntas filosóficas. Eu vou fazer pergunta. Eu não vou ficar brincando. Eu vou trazer o alfabeto aqui, eu vou fazer pergunta e vou anotar. Conclusão. A mesa. Sabe o que a mesa respondeu? Ela disse assim: nós estamos te esperando há mais de 1 ano. Nós já estamos te esperando. Porque esse é o Allan Kardec? esse é ele. Porque nós não estamos interessados aqui também nessa brincadeira. A gente está interessado em comunicar algo. Né? Ele falou, então, maravilha. E aí começou a fazer perguntas para a mesa. Essas perguntas. Vocês já estiveram aqui? Já. Poxa, então, e o que aconteceu? O meu corpo morreu, mas eu estou vivo. Mas você continua tendo o mesmo gosto? Começou a fazer uma pergunta. Chegou uma hora que ele falou assim, escuta, tá chato esse negócio, porque eu faço uma pergunta, aí a mesa tem que ficar movimentando e mostrando letra, não tem um jeito mais simples. Ele falou assim, ainda bem que você perguntou. Pega uma cestinha com 3 rodinhas, tipo um triângulo, com um lápis na ponta. Olha isso. A mesa deu as instruções. Uma cestinha com uma rodinha assim, ó. Que aí a pessoa ia pôr a mãozinha assim, ó. Que é o... E tinha um lápis na ponta. Tipo o Ouija lá, o tábua Ouija? Não, era... Vê se acha mais ou menos como um carrinho. Ele assim, imagina um triângulo com uma rodinha na ponta, uma rodinha nessa e um lápis. Ele deve achar a foto na internet. Né? Aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, então não precisa da mesa? Ele falou, claro que não. Nós fizemos isso aqui só para chamar atenção, para ver se alguém ia ter a inteligência de fazer pergunta. Porque até agora as pessoas estão se contentando com a gente mexendo, movendo. Até agora. Aquilo? Isso aí. Olha que legal. Tem 2 rodinhas, uma caneta na ponta. Na ponta tem a caneta. E a mão é a energia que movimenta. É o sensitivo. É a pessoa sensitiva que põe a mão. E através dela... E aí ela só encosta, ela não aperta, não. Ela só encosta a mão. Começa a escrever sozinho. Escrever. Aí, meu amigo, o negócio ficou legal. Porque agora ele começou a perguntar, o que é Deus? Aí a cestinha escreveu, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele falou assim, caramba. Olha. Isso não é resposta. Isso não é resposta. E ele fez mais de 3.000 perguntas, selecionou as melhores. Para o mesmo espírito? Que era um conjunto, não era só um. Não era só um. Depois ele foi descobrir, mas quem é, quem não sei o quê, papapá, né? Aí tem toda uma história que... Pra gente não entrar muito em detalhe.
Quando ele reuniu esse conjunto de perguntas, aí ele sentou e falou, cara, agora eu tenho que organizar isso. E publicou o Livro dos Espíritos. Porque ele falou assim, cara, esse livro não é meu. Tenho que contar para todo mundo. Eu não posso pôr o nome nesse livro. O livro não é meu. O livro é dos espíritos. Porque não fui eu que escrevi. Eu nem pus a mão nesse negócio. Eu só fiquei aqui fazendo pergunta. Como é que eu posso pôr o nome do livro? Mas por questões legais, o livro tem que ter um autor. Claro. Aí ele falou, então tá bom. Eu vou pôr um pseudônimo, não vou pôr meu nome. Aí ele falou assim, olha, eu vou colocar um pseudônimo. E aí o Zéfiro, que era o espírito que coordenava lá, na verdade depois ele descobriu que o grande coordenador ele era o São Luís. Tá. Um santo, né, da Igreja Católica, São Luís. Ele falou para ele assim, olha, você já viveu na época dos druidas. Lá na época romana, século II depois de Cristo, você foi um sacerdote druida, lá dos celtas. Os druidas eram os caras, eram os espiritualistas da época. Lá da região do interior da França, aquela região ali. Você já... E o seu nome era Allan Kardec. Ele falou, então, beleza, esse é meu pseudônimo. Ah, foi assim, Foi então. assim. Eu vou usar esse nome aí. Então, o livro vai chamar O Livro dos Espíritos e o nome vai ser Allan Kardec, o pseudônimo. E publicou o livro. E nesse livro tinha tudo isso. Nesse livro tem essas perguntas. Essas perguntas que ele começou a fazer exatamente. Olha, Le Livre des Esprits. 1857. Que foi a publicação. 1857. E como foi o impacto na época desse livro? Foi muito pela igreja. grande. A igreja, depois, um tempo, mandou queimar todas as obras, porque ela se sentiu ameaçada. Porque ela não entendeu uma questão muito importante, que é a questão 625. Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo? Eles responderam, Jesus. Jesus. Então, ela se sentiu ameaçada. Porque, na verdade, Vilela, essa é a minha interpretação, tá? Eu acho que isso aconteceu para ajudar as igrejas. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. Ajudar a resolver certas coisas que eu acho que não estão bem resolvidas. Certas explicações que não estão tão legal. E certos pontos que acabam gerando fanatismo. Sabe o fundamentalismo evangélico, o fundamentalismo católico? Claro. Eu acho que isso surge de uma deturpação da mensagem de Jesus. E quando a gente volta para o original mesmo, por exemplo, você pega a igreja protestante original, o catolicismo na sua origem, ele não era dessa forma. Ele não era bem isso. Né? Mas aí você começa a misturar com política, começa a misturar com poder, começa a misturar com dinheiro, as coisas acabam saindo um pouquinho do eixo. Então eu sinto, essa é a minha visão pessoal, que isso tudo aconteceu no sentido de contribuir. Só que os cristãos da época e a igreja, ela se opôs ferozmente. E muita gente disse... Kardec chegou a ser preso, né? Ah, é? Porque eles... Claro que aquilo ali estava contra a lei, que não sei o quê. Aí ele esclareceu, tal, foi solto. Teve muita resistência, a meu ver, uma resistência desnecessária. Desnecessária. Porque, veja, a gente tem na Bíblia tantos fatos de algo que transcende ao corpo, poxa. Jesus curando as pessoas, Saul com Samuel. Ressuscitando. Tem tanta coisa. Elias. Sonhos. José no Egito, tendo intuições, tendo sonhos. Isso era tão comum. Por que em determinado... Fala até de viagem astral, né? De fio de prata, ligação do corpo com saindo do corpo. Daniel, o próprio Davi, todos os profetas falam. Sair. Paulo fala. Um homem, não sei se no corpo ou fora dele, Deus o sabe, foi até o terceiro céu. Por que terceiro céu? Os judeus acreditavam
que você tem 7 céus. Olha que legal isso. Porque o sétimo é onde está Deus. Esse é um ambiente de extrema pureza. É o que a gente chamaria do paraíso. Tá. E tem o nível 6, nível 5, nível 4, que vai descendo de acordo com o avanço intelectual e moral do habitante. Mas o bonito é que tem lugar para todo mundo, viu, Vilela? Tem lugar para todo mundo. Mas Deus está na pureza máxima. Ele é o santo, né? O santo dos santos, como diz os judeus, né? Deus é Deus, né? Agora, olha que legal. O Paulo falando isso, ser um homem que eu acho que é ele mesmo. Foi até o terceiro céu, quer dizer, foi uma região espiritual que não era ainda a top da top, não. E lá encontrou com um homem e conversou. Quer dizer, isso está repleto. A gente tem Simão Pedro, em Atos dos Apóstolos, falando do centurião que apareceu para ele em sonho e falou: Simão, vem até mim. O Simão acordou, foi lá, realmente estava o centurião esperando ele, e esse centurião se converteu ao cristianismo. Está repleto disso. Para que separar? Para que a gente ignorar isso, né? Acho que não custa nada a gente compreender, tem tanta coisa inexplicável, né? Como diz Shakespeare, tem tanta coisa entre a terra e o céu que a nossa filosofia não dá conta, né? Eu penso que a gente conhece nada da natureza e que a gente tem que estar aberto para aprender e para descobrir coisas que a gente não sabe. Mas